Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio, a cultura racional, contida nos livros Universo em Desencanto. Muita gente diz, o 7 é conta de mentiroso, o gato tem 7 vidas, e nós falamos aqui também que existem 7 ponteiros na cabeça de todos, existem 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris, 7 planos de vibração, 7 dias da semana, 7 planetas. O 7 está na nossa vida direto, né? No livro Universo em Desencanto, logo nas primeiras páginas, o Racional Superior mostra aqui as 7 partes do porquê assim somos. Mas tudo tem uma origem. Então, essas 7 partes, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Tem um texto do livro Universo em Desencanto, onde o Racional Superior aborda as 7 partes do porquê de tudo. Então, em quantas partes se divide o mundo? Em 7. Em quantas partes se dividem os corpos? Em 7 partes. Portanto, chama-se este esclarecimento as 7 partes do porquê assim são, que assim são feitos dessas 7 partes reunidas, fazendo a formação de todos os corpos, ou do corpo animal, que tem procedência ou origem irracional. Por isso, a imunização racional é para todos, porque os corpos estão aí feitos para ela, dependendo dela, como já sabem. E por a deformação estar nessas 7 partículas, é que o vivente imunizado vai fazendo com que a imunização vá tratando de tirar essas partículas das partes deformadas e transportando-as cá para a planície racional, de onde saíram. E então formando o corpo muito diferente desse vosso. E uma vez assim, o vivente não nascerá mais aí, nesse mundo deformado, como nascem, enquanto as virtudes permanecerem nessas 7 partes. Estão aqui dados bem claros, bem averiguados, que assim explanados e lapidados, só mesmo na escrituração, tintim por tintim. É isso, professor Porfírio? Com certeza, é muito 7 para se esclarecer. E a construção, toda essa construção do 7, começa, na verdade, com o 3. Então, o porquê que o 7 é as 7 partes do porquê de tudo? Por que tudo é formado de 7 partes? Então, ao analisarmos essa constatação na vida, que nós vemos, os 7 ponteiros na cabeça, né? As 7 partes do corpo, cabeça, tronco, membro, essa coisa toda, né? As 7 partes do mundo, os 7 continentes, tudo, os 7 planos, 7 planetas, a astrologia, tudo é o 7. Mas por quê? Hoje podemos falar um pouquinho sobre isso, já temos algum entendimento, e a coisa começa com, no próprio primeiro volume, os reinos da bicharada. Ali está a base do 7. Que muita gente vê assim, é o conhecimento do porquê de tudo, mas tem o porquê do 7. E o porquê do 7 começa exatamente com o 3. E o 3 começa com a dualidade dentro da unidade. Então são algumas leis universais que têm que ser compreendidas para chegarmos ao 7. Podemos exemplificar com qualquer parte para chegarmos a esse entendimento. Por exemplo, os 7 dias da semana. Como são construídos os 7 dias da semana, apesar de que existem semanas com 4 dias, eu vou deixar essa parte para o Dr. Carlos depois. Mas o mundo ocidental, e de um modo geral, nós trabalhamos a nossa semana com 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E temos aí 6 dias na semana, onde 3, segunda, terça e quarta, tem uma regência,
quinta, sexta e sábado tem uma segunda regência, e no domingo temos a junção das 6 regências, formando aí então o 7º dia da semana, ou, se preferirem, o primeiro, porque há quem conte o sábado como sendo o 7º, quando o domingo é o primeiro. De um modo geral, o domingo traz a reunião de todas as energias da segunda, terça, quarta, da quinta, sexta e sábado. Ou seja, as 3 partes da semana, as outras 3 partes da semana, porque tudo é dual, temos as 3 partes, céu, terra e água, está lá nos reinos da bicharada, céu, terra e água, que é a primeira construção. Depois temos sol, lua e estrela, que é a segunda construção, com mais 3, e depois então se conta mais um reino, que é o 7º reino, onde há a junção desses 3 mais 3. E assim é formada a nossa semana. Vejam a regência de segunda, é a lua. Dr. Carlos, vou pedir a sua opinião e a sua interferência imediata. É Monday, né? O nome da segunda, Monday. Monday, de moon, lua. De lua, Monday, o dia da lua. A terça-feira, me ajuda aí, o senhor é muito mais craque, boa memória. Eu treinei, mas eu sempre esqueço um pouco isso. Sunday, dia do sol, sol em inglês. Monday, dia da lua. Terça-feira. Thursday, dia de... Vamos ver agora. Professor Horta, pode falar, pode palpitar. É Marte? É de Marte. Marte, viu? Eu sei um pouquinho, isso, mas não sei tudo. Marte Ogum, tá falando da irmã aqui do lado, isso mesmo. Que maravilha. Então vocês podem interferir e mexer à vontade, porque é para o povo compreender. Porque tem gente que sabe isso de cor e salteado e a gente começa a enredar aqui para compreender tudo isso, né? O importante é transmitir o que a gente quer dizer. O estudo de história comparativa, né, das culturas mostra que essa relação com os dias da semana e a parte astrológica está na base de todas as culturas e é um denominador comum, né? Eu tenho clientes que são professores de história, mais de um, e eles todos falam, olha, se for numa faculdade de história, numa sexta-feira, a maioria do staff, a maioria dos professores estão de branco. Por que eles não explicam, mas porque em todas as culturas a sexta-feira é para se usar branco. Então, por mais que venha de um materialismo histórico, as pessoas dizem, eu não creio em bruxas pelo que lazai, né? Mas aí, só voltando aos dias da semana, então, Mercúrio é quarta-feira, né? Quarta-feira, Mercúrio. Quarta-feira. Na quinta-feira tem outro planeta aí associado. Oswaldo, você pode? Thursday. É de Thor, que é Júpiter, que é Xangô, né? E vai falando, o sincretismo está todo aí, maravilha. Friday, na sexta-feira. E depois sábado. Saturday, é Saturno, né? Saturno, esse aí é fácil, até eu sabia. Domingo. Sunday, que é o Sol, que é a reunião de todos. O Sol mostrando que a origem do Sol, por ser de origem da reunião das virtudes de todos os racionais, Sunday, o dia do Sol, Deus Ra, essa coisa toda, então é a reunião dos 6. É a reunião dos 6, conforme nos mostra o sincretismo dos reinos da bicharada. E mais ou menos isso, nós temos o conjunto de 3 dias, segunda, terça e quarta. As ações são umas, quinta, sexta e sábado é outra ação. Então, o 3 de um lado, o 3 do outro. Eu diria assim, é o 3 para semear e o 3 para colher. São 2 ações mais ou menos correlacionadas, uma finalidade e a outra, e o domingo, que é a perpetuação do ciclo. É o fim de semana, mas pode ser o início também, por isso ele é o primeiro dia, mas pode também ser considerado como sendo o último. Então vejam que na nossa vida não dá para fugir da astrologia, a ciência nada tem a ver com a questão materialista que foi colocada. O que nós precisamos realmente é compreender toda essa correlação. As 7 cores que caem na difração da luz, né? Você pega aquela radiação que vem do Sol e passa, olha o arco-íris, não precisa fazer o prisma, olha o arco-íris. Por que o arco-íris tem 7 cores? Porque a luz do Sol passa através do cristal chamado água, que está ali naquela região, e ali aquele cristal, parece que não é, mas é um cristal, porque a água é cristalina, aí decompõe e forma as 7 cores do arco-íris. Então é o trabalho do Sol
com a água que está na nossa atmosfera. Daí forma o arco-íris. Não dá para fugir do 7. Mas o porquê do 7? É o 3, céu, terra e água. Os 3 primeiros reinos, as 3 primeiras energias. A dualidade do 3, que é do ternário, chegando então ao 6. E a reunião dos dois formando o elemento do domingo, que é a reunião de todos. Sônia, se você quiser fazer a parte, pode, você conhece muita coisa. Já falou aí e deva continuar falando. Por gentileza. Doutor Carlos, mais a acrescentar? Deixa eu dar um complemento aqui que a gente... Acrescentando... Pode falar. Desculpa. A pirâmide, nós podemos notar que uma pirâmide de base 4, com o triângulo a cada um lado, 3. Então nós podemos conferir que o quadrado são 4 lados e cada um triângulo que para ascender até um determinado ponto no alto seriam 3 lados, 4 e 3, 7. Tá? Por isso é que pode notar que a pirâmide envolve perfeitamente, a pirâmide de base 4 envolve perfeitamente o número 7. É uma demonstração clara, mostrando as 4 formas de pensamento e o ponto onde elas se fecham lá no alto. 7. E 4 vezes 3, 12. 12 signos da astrologia. Só uma contribuição nessa parte cultural, que o fundo é astrológico. Os franceses que estudaram muito a parte africana diziam que é uma cultura obsessivamente geocêntrica. E esse geocentrismo no calendário deles, que é a semana de 4 dias, mostra que é um calendário lunar realmente bem geocêntrico. Os nomes são Ojo-Awo, dia do segredo, dia de Ifá e Exu. Ifá é o Espírito Santo, Exu é o mensageiro. Segundo dia da semana, Nagô, Ojo-Ogum, dia de Ogum, que é Marte. Terceiro dia da semana, Ojo-Jakutá, é dia de Xangô, que é Júpiter. E o quarto e último dia, Ojo-Batalá, que é o dia do Oxalá maior, que é sincretizado como o Sol, a parte visível do Sol. E que isso tudo se encerra... 4 vezes 3, 7, né? E que isso tudo se encerra no calendário lunar, que a semana de 4 dias descritos são 7 semanas em 28 dias, e a semana que nós adotamos de 7 dias são 4 semanas, 4 vezes 7, 28. Mas aí prevalece o calendário lunar. Então o movimento da Lua determina a semana, não só a semana de 7 dias, como esta semana, para mim a curiosidade de 4 dias, tem que dar essa explicação. Porque para tudo nós temos sempre, no mínimo, 2 versões. Percebam isso. Tudo tem o lado bom e o lado mau. Tudo tem o lado da direita e o lado da esquerda. Tudo tem o lado de baixo e o lado de cima. Por quê? Porque este mundo é tridimensional. Essa é a razão maior de tudo ser 7. Por que é 7? Porque tudo é tridimensional. Mas como que o tridimensional deu 7? Exatamente para respeitar as leis universais da dualidade. Então, se é tridimensional, nós temos uma dualidade, 3 mais 3, 6, e para completar a tridimensionalidade, já que somou 3 mais 3, 6, teria que ter o elemento unitário para mostrar que são 3 elementos compondo 7. Eis a razão do 7. Né? Nós temos um vídeo aqui, nós já falamos um pouco sobre isso também, a mística do 7, vejam lá no nosso canal, depois a gente põe na parte descritiva o número desse vídeo, não me lembro de cabeça, mas é exatamente com esses princípios universais. A dualidade, a trindade e a unicidade. Agora o professor Horta entrou num assunto que a gente vai ter que fazer mais 20 vídeos, as 7 maravilhas do mundo, que o Oswaldo aqui esqueceu. Mas nós estamos sempre falando delas. Sônia, temos mais alguma coisa a complementar? Não, só para finalizar que a cultura racional é a junção de todas as culturas e todos os conhecimentos, porque é a cultura do verdadeiro mundo de origem de tudo e todos os seres, visíveis e invisíveis do universo. Por isso, cultura racional é em favor de tudo e de todos, porque tudo é preciso e necessário para a evolução do ser. Que ser? O ser racional.
Vamos desenvolver o raciocínio, estudando o livro Universo em Desencanto, para com que nós tenhamos a possibilidade de voltar à nossa origem, de onde viemos, para onde retornaremos, porque todos são filhos de Deus. E daí o nome Universo em Desencanto. Por isso este é o nome que ninguém conseguiu nunca e nem poderia usar. O universo em desencanto é tudo. Por isso a cultura racional não é contra nada, nem contra ninguém, nem contra quem quer que seja. Então vamos nos conhecer e saber que neste livro está o todo que o ser humano precisa. Cada um do seu modo, a sua cultura, o seu transe, vamos dizer assim, até chegar a essa composição das 7 partes, conhecê-las e saber como retorna. Aí a mecânica, as 3 mecânicas e as 3 dimensões da vida que nós precisamos realmente conhecê-las. Muita coisa para a gente estudar, esclarecer e aprender, principalmente aprender. Né, Oswaldo? Eu não falei das 7 maravilhas porque eu não preciso falar das 7 maravilhas, eu só preciso falar de uma maravilha, que é o livro Universo em Desencanto. Então, todos precisam conhecer essa maravilha. Livro Universo em Desencanto, Cultura Racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve.